paz do Senhor, amada igreja, nós queremos agradecer a Deus de poder estar falando do teu amor, da sua palavra, por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas, aquilo que Ele representa, e que nós possamos ouvir a sua voz, quebrantar o nosso coração, para que nós possamos ter uma mudança de comportamento, de vida, em tudo aquilo que Deus quer que façamos, quer que realizamos nessa vida, em adoração ao seu santo nome. Quero falar na vida de cada um dos irmãos, na minha vida também, aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias e compartilhar com a igreja para acrescentar a cada um de nós a fé, porque nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E gostaria que os irmãos acompanhassem, abrindo a Bíblia no livro de 1 Pedro, no verso 2, capítulo 2, no verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua mensagem, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria, graça, para que possamos ser melhor, estar mais direcionados, ó Pai, ao teu reino, ao ministério na vida de cada um dos seus filhos, e queremos que nós possamos renovar o nosso entendimento, que queremos, Pai, experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Amém. Bem, queridos, essa mensagem que Deus falou comigo e estou compartilhando com os irmãos está baseada no entendimento. O entendimento de algumas coisas que nós precisamos saber ou trazer de volta aquilo que muitas vezes nós esquecemos durante a caminhada, que é quem somos. Quem somos? Nós acabamos de ler que o Senhor nos comissionou ou nos chamou para viver algo novo, vida nova, transformada em sua presença, tirando nós das trevas e colocando nós na sua infinita luz. E também Ele nos chamou pela misericórdia, onde não havia, Ele nos deu ela, para que nós possamos ter também. Então, entendimento de quem nós somos. Nós somos um povo santo, escolhido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e que nós não devemos de forma alguma temermos nada. Durante a palavra, a ministração, nós vamos entender o porquê de tudo essa pergunta de quem nós somos, verdadeiros filhos de Deus. E entender também em que tempo nós estamos vivendo, que tempo que nós estamos
vivendo nessa terra, se nós não estamos correndo mais que o tempo, ou muito devagar, não alcançando o tempo de Deus. Nós precisamos entender aquilo que nos deixa fora do tempo, nos traz ansiedade, nos traz preocupação. E isso Deus não quer sobre as nossas vidas. E essa ansiedade, ela tem demonstrado nesses últimos dias muito mais forte do que esse vírus que está incomodando muitas pessoas e até nós mesmos, porque gera em nós uma preocupação, uma ansiedade, que o Senhor Jesus pediu para que nós lançasse sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar assim cuidando de nós. Nós devemos entender esse tempo que Deus, assim como em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo nessa terra, debaixo do céu. Então tem o tempo de todas as coisas, e esse tempo nós devemos entender que nós não devemos passar tão depressa a Ele. Por que não passar tão depressa a Ele? Porque nós estamos dentro de uma provação. Muitas vezes, quando nós queremos fugir dessa provação, desse tempo, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. E o Senhor, Ele nos permitiu que tudo isso esteja acontecendo diante de toda a humanidade, para que nós venhamos a mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos conceitos, tempo de qualidade com Ele, tempo para dizer a Ele que nós o amamos de todo o nosso coração, só nós e Ele, a família e Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, fazendo uma reflexão de como estamos vivendo, segundo o qual Ele nos chamou. Se nós estamos valorizando esse amor tão grande, se nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade, no qual Ele vem buscar. Então, amados, que nós possamos entender esse tempo que nós estamos vivendo, que esse tempo seja um aprendizado muito grande, porque nós não queremos apenas se gloriar nas provações, não é isso, mas nós queremos gloriar no resultado que essa provação vai nos trazer, o resultado de como nós colocamos diante de Deus, diante das situações, qual a forma que nós mostramos a glória dele através dos momentos difíceis, se nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração. Então, é uma palavra para nós refletirmos, entendermos quem somos, que depois eu vou também voltar para falar um pouco mais daquilo, de quem nós somos, e também entender o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo é um tempo que nós devemos buscar ao Senhor, um tempo de arrependimento, tempo de aprendizado, tempo de crescimento. Com certeza Deus tem aqueles que têm ouvido a voz do Senhor, têm mudado já as atitudes, até o mundo mesmo tem mudado as atitudes, e nós glorificamos a Deus por isso. Amados, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus já nos comprou. Nós não temos que ter medo de nada. A morte, o Senhor já nos deu vida eterna.
Ele venceu a morte por nós. Vamos descansar, vamos entender o Evangelho, vamos renovar esse entendimento, viver esse tempo de uma forma diferente, uma forma que agrada o Senhor, sabendo quem nos chamou, entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. E outra coisa que Deus falou comigo também, referente, quero compartilhar com os irmãos, é sobre a nossa luta, que está em Efésios 6:10. Inicia ali. Ele passa para nós ali antes, no início do capítulo, alguns deveres dos filhos, deveres de pais. Então esses deveres a gente possa entregar ao Senhor, né? Aquilo que nós devemos fazer, que muitas vezes deixamos de fazer nesse tempo que se chama hoje. Uma reconciliação geral entre a família, uma reconciliação entre os amigos, se compadecer de vidas de pessoas. Então é um momento maravilhoso que Deus nos proporciona para nos achegar a Ele e entender também qual que é a nossa luta. Então em Efésios 10, a palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados queridos irmãos, nós temos que saber quem que nós estamos lutando. O Senhor Jesus, Ele nos diz que o sistema mundo jaz no maligno. E nós, muitas vezes, nós estamos nos confrontando um com os outros, tirando, muitas vezes, o inimigo colocando nós um contra outros, na maneira de viver, na fala, no entendimento. E isso tem nos colocado uma luta que o Senhor venceu na cruz por nós, que Ele colocou a carne dele, desfazendo toda a obra da carne, dizendo que a nossa luta agora é espiritual. Por isso que Ele deu o seu Santo Espírito para nós usar as armas espirituais para vencer, não de uma forma no braço, ou seja, assim como aguardava ali os judeus, os fariseus, a vinda de Jesus, que Ele ia usar dessa mesma forma, com a força, com o braço, com a inteligência. Mas as nossas armas estão em Deus, e nós não devemos lutar contra a carne e sangue. Nós devemos colocar tudo isso diante do Pai, tudo aquilo que nós sabemos de errado neste mundo que está acontecendo, o que está a imprensa, essa situação contrária à palavra de Deus, tantas coisas acontecendo, governadores brigando contra o governo, uma desunião total. Por que isso? E aí muitas vezes a gente toma partido de tudo isso. A gente quer, de uma certa forma, falar que esse está certo ou aquele está certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente às vezes não para orar por todos, ora apenas para um. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Deus morreu por todos. Então vamos orar pelo nosso presidente? Vamos sim.
Nós vamos orar pelos governadores, pelos prefeitos, sabe, meu querido? É isso. Nós não podemos tomar partido de nada, porque nós estamos acima do partido. E eu vou falar, de acordo com a palavra, por que nós estamos acima de tudo isso que está acontecendo. Então, amados, é o entendimento no qual que Deus nos escolheu, quem somos, aquilo que o tempo, entender o tempo que nós estamos vivendo e entender com quem nós estamos lutando, contra os principados, contra as potestades, obras das trevas. Então é o joelho no chão. Nossa luta está aqui em Efésios ele fala toda a armadura que nós devemos usar, toda aqui 11, 12 em diante, ele fala tudo que nós temos que viver para que nós possamos vencer. Então já foi dada a forma de nós vencermos o mundo através da nossa fé em Jesus e revestir de toda essa armadura. Então não cabe a nós querer vencer com braço forte, com opinião formada. Nós temos que vencer no qual o Senhor nos ensinou, qual o Senhor nos já colocou essa constituição do reino em nossas mãos. Essa é a constituição verdadeira que está acima de todas e nós sabemos que está. Nós cremos na sua palavra, que Deus pode, tudo está sob o seu controle, não tem nada que está fora do seu controle não. O Senhor é o Senhor, ontem, hoje e eternamente. Agora, como vamos passar isso, como vamos entender isso, para haver crescimento em nossas vidas, nós temos que entender toda essa situação que nós estamos vivendo, que o Senhor assim nos comissionou, assim nos chamou para viver um reino diferente de tudo aquilo que nós vivíamos. Ele nos trouxe das trevas para a luz. E eu queria também ver com os irmãos, ler com os irmãos a 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17, a palavra de Deus nos diz assim. Vamos lá. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo está feito novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus, porque ao que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Maravilhosa palavra de entendimento de quem nós somos. Nós somos nova criatura, chamada por Deus para sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. Por isso que eu falei que nós temos assim uma posição muito grande acima da legislação, qualquer legislação que for. O decreto municipal, o decreto estadual está acima. O decreto estadual, o decreto federal está acima do estadual e o municipal. E a palavra de Deus, o reino de Deus, a sua Constituição está acima de todas. Ela está acima de qualquer
mas de qualquer constituição de ordem das nações, de organizações de nações, porque ela é a palavra de Deus. Porque quando tem organizações entre nações, algumas ficam de fora. Não, ela vai para todo mundo. Para todos quantos se achegarem a ela. E que nós possamos ministrar a ela, pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-la. Por isso, meus irmãos, que há um governo sobre as nossas vidas. Isaías, no capítulo 9, Isaías, no capítulo 9, 6, a palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então esse é o reino máximo. O governo está sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo. Ele veio trazer um reino para que nós possamos viver sobre ele. E nos comissionou a sermos representantes desse reino aqui na terra. E o reino dele não é o braço forte, não é comida e também não é bebida, é gozo, paz no Espírito. Então esse reino que o Senhor constituiu aqui na terra, que está sobre seus ombros, Ele colocou eu e você como embaixadores dele. E o embaixador é um cargo muito, se nós formos analisar, é muito alto. É um cargo muito alto, de muita responsabilidade. É quando um embaixador ele vai fazer o que? Ele vai representar o seu país, o seu reino em outro estado. A palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo, que nós estamos aqui um curto tempo, assim como Jesus também não era, mas ele representou o Pai de uma forma maravilhosa, especial, obediente, e que nós possamos entender que tem um reino que cuida de nós, que está acima de qualquer situação terrena que possa acontecer, onde nesse lugar ele é o dono do ouro e da prata, onde nesse lugar ele manda a cura, a libertação, a providência dele a cada dia, os passarinhos, os lírios do campo. Então que nós possamos entender quem somos. Somos filhos, embaixadores dele aqui na terra. A única coisa que nós devemos fazer é cumprir, transmitir esse amor. E esse amor, esse reino, não é com palavras, não é com brigas, não é com discussões, não é com tirar partido de um ou de outro. Esse reino é o amor. E o amor lança fora todo medo. Queridos irmãos, quero agradecer a Deus por este momento. Quero pedir ao Senhor que guarde, proteja os nossos familiares, a vida de cada um, a casa, o lar de cada um, que haja reconciliação, que haja em cada vida a transformação do Senhor, o entendimento claro, que
nós possamos estar mais fortalecidos em Deus. Nós pedimos a Deus que proteja esses profissionais que estão em risco, tantos da nossa igreja. Eu não vou falar de nomes, mas todos esses que trabalham principalmente com a saúde. Que o Senhor venha proteger, guardar a Alana, a Dati, o Josué e os demais, que a providência do Senhor ela vem, porque nós estamos buscando o reino de Deus. Irmãos, é simples, é uma simplicidade da palavra de Deus, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos quebrantar o nosso coração para que nós possamos entender isso. O reino de Deus e sua justiça. Eu quero agradecer a Deus que tem nos cuidado de nós, que possa dar paz no seu coração, sabendo, entendendo quem que você é. Você é um filho amado e querido, mais que vencedor em Cristo Jesus. Que vocês possam estar falando com Deus através da sua palavra, dessa palavra, buscando mais entendimento, falando para que Deus possa revelar e revelando mais e mais, fortalecendo nele, para que nós possamos verdadeiramente não ter pressa em nada, viveram a cada dia agradecendo a Deus. Assim eu quero louvar, agradecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja em cada lar, para a glória do seu nome. Amém.